bom estar aqui com vocês. Qual é o tema desse retiro? Como é que é? Qual é o tema desse retiro? A santificação dos que esperam. Bom, há um substantivo importante, né, que é santificação, e há um adjetivo aí, ou pelo menos uma opção adjetiva, que fortalece a ideia, fortalece a necessidade que o substantivo tem. Então, vamos esperar, né? Coisa boa. Todo mundo esperando com atenção. Todo mundo esperando com responsabilidade. Ninguém até agora levantou para ir pegar uma garrafa de água. Eu tenho minha água aqui. Está escrito Carol, mas é nosso, né? Coisa. Lucas capítulo 24. Se já achou, marque Lucas 24 e deixe também marcado aí, separa com os seus dedos, se não tiver nenhum marcador de texto na sua Bíblia, um papelzinho, marca assim com um dos dedos, mas abre também Atos capítulo 2, e nós vamos fazer duas leituras do texto sagrado que vão se complementar para a nossa reflexão nessa noite. Fique de pé, por favor. Primeiro Lucas capítulo 24, a partir do verso 36. Lucas 24, 36 diz assim a palavra do Senhor. Falavam eles ainda estas coisas, e aí que coisas são essas? A respeito do que alguns discípulos estavam contando. Alguns discípulos, dizem os versículos anteriores, estavam caminhando para uma cidadezinha chamada Emaús, e eles viram Jesus, eles foram visitados por Jesus depois da sua ressurreição, e eles voltaram correndo para Jerusalém, estavam falando sobre essas coisas. Então esse é o contexto. E aí Jesus aparece no meio deles e fala que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus aqui já estava com o seu corpo glorificado. Ele já tinha passado pela morte e pela ressurreição. Graças a Deus, amém? Que o nosso Jesus ressuscitou. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm alguma coisa para comer? Isso é maravilhoso. Jesus, depois de ressurreto, perguntar se tinha alguma coisa para comer, significa que a gente vai comer no céu, jovens. Vai ter comida boa no céu também. Porque mesmo depois de um corpo glorificado, né, a gente vai poder usufruir de coisas boas que Deus vai nos permitir. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes disse. Eu lhes falei sobre isso, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes:
Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Em seu nome se pregasse arrependimento de pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, lê essa palavra. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Agora, Atos capítulo 2, vá lá para Atos 2. Diz assim o texto sagrado: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Atos 2:1, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos aqui é uma referência aos discípulos, a igreja, como nós estamos reunidos aqui, em nome de Jesus. Os irmãos também estavam lá, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga, cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E olha que coisa interessante. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, que coisa interessante, era tanta gente, mas o texto sagrado diz que aquela voz foi ouvida, e então afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos, se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos estes aí que estão falando? Então como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus, diga, sobre as grandezas de Deus, em nossas próprias línguas. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Amado Deus, abençoa-nos agora, Senhor, nessa reflexão em Tua palavra, Pai amado, que nem mesmo há de consumir um tempo muito prolongado, mas eu peço que seja o suficiente e necessário, Senhor, para encher o nosso coração de um encorajamento santo, Pai amado, para encher a nossa vida de uma santificação durante todo o processo da espera que nós vivemos nesta terra, ansiando pelo Teu retorno. Como salmista, eu também peço que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, Senhor, rocha e redentor de todos estes jovens, de todos os adolescentes e de todos os que aqui estão, e os que amam Jesus, digam amém. Amém. Podem sentar. Os discípulos de Jesus estavam vivendo um momento ímpar na história. Eles tinham acabado de passar 3 anos e meio na presença de Jesus, ouvindo Jesus pregar, ouvindo Jesus falar a respeito da grandeza de Deus, da grandeza das coisas celestiais. Ouviram o sermão da montanha, alguns deles viram Jesus caminhar sobre as águas, muitos deles viram Jesus multiplicar pães e peixes, realizar milagres extraordinários. Boa parte deles estava presente ali quando Jesus disse a Lázaro: Lázaro, vem para fora. E diz a Bíblia que já eram 4 dias de Lázaro estando morto, e eles testemunharam Jesus realizando coisas maravilhosas e coisas extraordinárias. Porque veja, eu não sei qual é o grau e qual é o tamanho da fé que você tem no Cristo que tem sido pregado aqui ao longo de todo esse retiro, mas o Cristo que tem sido pregado durante todo esse retiro é um Cristo sublime, soberano e que tem poder nos céus e na terra.
Eu não sei o quanto você tem gastado tempo com Ele. Eu não sei o quanto você tem valorizado e você também não sabe o quanto eu tenho feito isso. Mas fato é que a Bíblia mostra para nós um Cristo que tem toda a autoridade. Ele tem autoridade para dizer para alguém, sacudir alguém pelos ombros e dizer assim: eu não falei que se você crer em mim, você verá a glória de Deus? Tanto quanto ele tem autoridade também para se colocar ao lado de alguém que está chorando porque acabara de perder um ente querido e simplesmente chorar ao seu lado. É alguém que tem o poder de trazer Lázaro à vida, mas tem também a empatia de estar ao lado das que estão sofrendo, como as irmãs de Lázaro estavam sofrendo, e sentir a sua dor. Esse é o Cristo, jovem e adolescente, que conhece a sua dor. Esse é o Cristo, esse que apareceu no meio dos discípulos, depois de ter enfrentado uma morte que nenhum de nós seria capaz de enfrentar, nem mesmo os discípulos, que hoje temos tanta estima por eles, nem mesmo os profetas do Antigo Testamento, pelos quais também temos uma estima enorme, eles não seriam capazes de enfrentar o que Jesus enfrentou. Esse é o Cristo que, depois de ter enfrentado e vencido a morte, conhece a tua dor. Ele sabe, nesse exato momento ele sabe que tem jovens aqui, que tem adolescentes aqui que dariam tudo para nem voltar para casa. Porque o ambiente da sua casa é um ambiente odioso. O ambiente da sua casa é um ambiente de raiva, de ira, de ódio. Esse é o Cristo que conhece o coração de cada um aqui e sabe que você daria tudo que você tem para ver os seus pais juntos novamente. Aqueles que têm pais separados. E em alguns casos isso não é mais possível. Ele sabe que alguns aqui que têm 13, 14, 15, 20, 25 ou 27 anos seria capaz de entregar a própria vida, se isso fosse suficiente, para que sua mãe levantasse daquela depressão que você não enxerga fim. Esse é o Cristo. Esse é o Cristo que se colocou no meio dos seus discípulos, que estavam enlutados, porque alguns dias antes, o seu mestre havia sido arrancado deles. Ele fora crucificado, ele morreu, eles estavam ali, alguns bem próximos, muito poucos bem próximos, outros com medo mais distante, mas fato é que souberam que ele expirou de verdade e morreu, e foi descido daquela cruz e colocado dentro de um sepulcro. Eles sabiam disso, eles estavam tristes, eles estavam abatidos. Para eles, toda aquela história, toda aquela minissérie que viveram em diversos capítulos ao longo de 3 anos e meio, para eles tinha acabado. E olha como foi intenso. Só que o coração daqueles homens não tinha entendido que tudo o que estava acontecendo fazia parte de um plano divino. Tudo o que estava acontecendo, a morte de Jesus, o seu sepultamento, a zombaria das pessoas, tudo estava dentro dos planos de Deus, assim como eu não tenho dúvida de que também nossa vida está dentro dos planos de Deus. Você acredita nisso? Eu tenho convicção disso. Ainda que as coisas não estejam percorrendo o caminho que nós gostaríamos que percorresse, ainda que nós não tenhamos resposta para tudo que está diante de nós, mas fato é que quando nós enxergamos a Jesus e conseguimos ir olhar para as suas mãos, e mais do que enxergar mãos que podem nos dar alguma coisa, nós conseguimos enxergar mãos marcadas pelos cravos que o penduraram na cruz. Quando conseguimos isso, olha, há um consolo que enche o nosso coração.
E o Cristo das mãos marcadas pelos cravos é o Cristo que enche o teu coração, é o Cristo que visita a tua casa. São agora, veja, jovem, adolescente, são agora 8h32 dessa noite do dia 3 de março de 2025. Nesse exato momento, o Senhor pode visitar a tua família. Eu não sei onde eles estão. Talvez alguns estejam pulando o carnaval. Eu me ocupei de dar uma olhadinha rápida em algumas manchetes, e eu vi ali pelo menos 5 matérias, rapidinho, sem olhar profundamente. Eu vi 5 matérias em que jovens da idade de vocês, quase que eu disse nossa idade, mas como eu sou um pouquinho mais velho, em que jovens da idade de vocês não estão mais, saíram de casa achando que iriam ser o dono da cocada preta. Eu sei que muitos aqui nem sabem o significado desse verbete, né? Achavam que seria a noite de suas vidas. Um tomou um tiro no abdômen e morreu. Outros jovens foram, pela matéria que eu li rapidamente, foram confundidos com bandidos ou traficantes, eu não sei exatamente, e foram chacinados. Estavam em festas de carnaval. E sabe qual foi o plano de Deus para você? Foi que você estivesse aqui nesse lugar, recebendo instrução bíblica, aprendendo mais a respeito das coisas de Deus e sendo cheio da presença do Espírito Santo e sendo consolado por esse Cristo maravilhoso que, apesar de tudo que sofreu, foi capaz de vencer e se colocar à frente dos seus discípulos, dizendo assim: olha, sou eu mesmo que estou falando com vocês. Toquem aqui na minha mão, vejam as marcas dos cravos, vejam os meus pés, sou eu. Mas eu tenho uma instrução para vocês: permaneçam aqui na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Se estamos num processo de espera, se estamos num processo de santificação, e esse processo, ele antecede uma volta maravilhosa, porque a igreja de Jesus e jovens de Jesus como vocês são, também esperam a volta do Senhor, amém? Então, se esse processo de santificação, ele precede essa volta, ele precisa ser azeitado, ele precisa ser de uma maneira santa, ele precisa ser de uma maneira, vamos dizer, responsável. Jesus se mostrou aos seus discípulos, provou para eles em dezenas de ocasiões que ele era o detentor de todo o poder nos céus e na terra, mas as portas dele subiu aos céus. Ele disse: olha, vocês serão revestidos de poder. E aí entra o contexto de Lucas 24 que lemos e de Atos capítulo 2. Quando diz o texto aqui de Atos que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, um momento específico do povo judeu, uma festa judaica que acontece até hoje, mas em especial na antiguidade acontecia e era muito mais respeitada, por assim dizer. Aquele foi o momento que o Senhor escolheu na história para que a igreja do Senhor recebesse uma capacitação especial. O pastor disse pela manhã que muito apropriadamente não entendemos teologicamente que temos que estar o tempo todo buscando um segundo Pentecoste, buscando como se falar em outras línguas fosse a grande evidência de que alguém está cheio do Espírito Santo. Bom, fato é que quando olhamos para Atos capítulo 2, volte aí para Atos capítulo 2. Quando nos voltamos para Atos capítulo 2, nós vemos que aqueles irmãos foram visitados por um poder que não era um poder humano, não foi uma capacitação humana, não foi porque passaram horas em treinamento. Veja, não que o treinamento não seja importante. Se quisermos pensar no discipulado que Jesus fez com eles ao longo de 3 anos e meio como um grande treinamento, então que seja. Então passaram por algum treinamento. Mas aqui nesse momento eles estavam aguardando. Jesus disse: permaneçam, esperem, até que vocês sejam capacitados. Então o texto diz aqui que de repente
Deus age de uma maneira sobrenatural, um vento impetuoso toma conta daquele lugar. E aprove a Deus que aqueles irmãos que estavam reunidos ali naquele lugar, buscando a presença do Senhor, como nós estamos fazendo aqui, recebessem uma capacitação especial e fossem capazes de falar a respeito da grandeza de Deus, porque a gente não pode olhar para o versículo 4 e dizer assim: que bom, todos ficaram cheios do Espírito Santo e falaram coisas extraordinárias. Bom, nós sabemos que coisas extraordinárias eram essas. O próprio texto está dizendo para nós, versículo 11, eles falaram em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Mas o que eles falaram? Eles falaram, versículo 11, sobre as grandezas de Deus. As pessoas que estavam no entorno daquele acontecimento viram os homens de Deus, as mulheres de Deus, os jovens. Por vezes temos uma tendência muito natural de pensar nos discípulos de Jesus como os velhinhos de barba branca, andando de bengalinha. Não, estamos falando de jovens aqui. A maioria esmagadora dos discípulos de Jesus, dos apóstolos, especificamente, eram rapazes jovens, que foram chamados para o ministério em tenra idade, bem novinhos. Então aqui, bem novinhos, foram cheios de uma capacitação dada pelo próprio Espírito de Deus, para falarem e as pessoas entenderem aquilo que eles estavam falando. Não porque eles eram bons demais, não porque cursaram as melhores universidades, mas porque simplesmente eles deixaram ser usados por Deus. E aí as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus eram relatadas através da boca daqueles jovens. Diz o versículo 5 que estavam reunidos em Jerusalém, morando ali, homens de todos os lugares. Eram galileus, versículo 8. Ouvimos falar em nossa própria língua materna, versículo 9. Somos de várias partes do mundo antigo. Somos partos, somos medos, somos elamitas, somos naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto e Ásia, somos da Frígia, da Panfilha, do Egito. Eu fiz uma conta rápida agora há pouco, tem pelo menos uns 14 lugares diferentes aqui. O mundo antigo estava representado aqui em Jerusalém naquele momento. E foi ali, diante daquele mundo, com todas as suas nuances, com toda a sua cultura e com todas as suas mazelas, que Deus encheu o coração de jovens, de homens e mulheres que estavam dispostos a se deixar ser enchidos, para que as grandezas de Deus pudessem ser anunciadas a todas as nações. Vejam como isso é especial. Veja como isso é especial. E olha, você sabe tão bem quanto eu, se não saiba disso agora, o mesmo Deus que agiu lá atrás no passado, é o Deus que age também hoje, e agirá até a volta de Jesus, e depois que Jesus voltar, Ele vai continuar reinando eternamente, porque o nosso Deus não muda. Os princípios bíblicos continuam sendo os mesmos. Por que você está aqui ouvindo o tempo todo? Olha, busque a presença de Deus, se coloque na presença de Deus, vamos orar uns pelos outros, vamos clamar pelo Senhor, vamos pedir que Ele nos visite. Por quê? Porque é claro que todos nós entendemos a necessidade de sermos cheios de uma capacitação que não vem de homem algum. O pastor pode ser o mais inteligente da face da terra, ele não tem condições de entrar na sua mente. O pregador pode ser o mais bem articulado, que consegue despertar e trazer atenção e trazer para si, e fazer um movimento na plateia, mas ele não tem capacidade, não é coisa de homem, encher o coração de jovens, como aconteceu lá no dia de Pentecostes, cheios da presença do Espírito Santo, e esses jovens possam falar da grandeza e das maravilhas de Deus, de forma que as pessoas entendam. Interessante aqui é vermos duas coisas. Primeiro, o que aqueles jovens falaram.
Eles falaram em nome de Deus, uma voz que vinha do próprio Deus. Diz aqui o versículo 8 que assim que se fez ouvir aquela voz, houve um movimento, houve um som que atraiu as pessoas para aquele lugar. Quando eu e você estamos cheios da presença do Espírito Santo, sabe o que acontece? As pessoas são atraídas para nós. As pessoas querem ouvir aquilo que nós temos para falar. As pessoas querem se aconselhar conosco. Podemos já ter 45, podemos ter 13, 14. Uma vez cheios do Espírito Santo, nós estamos intensamente brilhando uma luz que chama a atenção, e as pessoas então se aproximam, porque as pessoas que estão em trevas precisam de luz para iluminar a sua vida, para iluminar o seu coração. Então o povo corre para onde está a igreja do Senhor, o povo vai até onde estão aqueles jovens cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eles estavam ouvindo uma voz extraordinária. Aquela voz enchia os seus corações, e mais na frente a gente entende que eles estavam ouvindo a respeito das grandezas e das maravilhas de Deus. Esse é um ponto importante. E outro ponto que não passa despercebido é que no primeiro momento aquelas pessoas dizem assim: são os galileus. Os galileus não eram a elite de lugar nenhum, muito menos de Jerusalém. Os galileus era como, pensa aí num bairro que você não gosta, pensa num bairro ruim. Era como se fossem pessoas que morassem nesse bairro ruim aí que você não gosta. São os galileus. É o pessoal lá da Praça Seca, alguém pensou, né? Vocês são fogo, né? Praça Seca tem muita coisa boa, tá bom? Muita coisa boa. O pessoal lá, tem muita coisa para oferecer. Não, tem. Tanto tem que eles foram atraídos pelas vozes dos galileus. Os galileus eram a ralé, eram a quinta casta, vamos dizer assim, era um povinho chechelento qualquer, mas cheios do Espírito Santo. Aquele povinho qualquer, às vezes falam isso de nós, às vezes dizem que nós, os cristãos, nós que tememos a Deus, dizem que nós somos um povinho qualquer, um povinho inculto. São os incultos, ignorantes, que não deram certo na vida, se agarraram à fé para poder tentar a sorte de alguma maneira. Deve estar sendo enrolado por um pastor charlatão, daqui a pouco vai querer ser pastor também charlatão. Tem muita gente que nos acusa disso. É o povinho galileu. Mas é esse povinho galileu. São pessoas simples assim, que cheias do Espírito Santo, como eu e você estamos cheios, amém? Quando abrem a sua boca, falam da grandeza de Deus, falam da majestade de Deus, falam do poder de Deus, falam das maravilhas de Deus. É um povo simples, assim como os galileus, que uma vez cheios do Espírito Santo, testemunham a respeito de um Deus que salva, de um Deus que cura, de um Deus que transforma, de um Deus que está tratando a nossa vida nesse processo de santificação, enquanto nós estamos esperando o seu retorno, mas ao mesmo tempo em que trata a cada um de nós individualmente, Ele também usa a cada um de nós, individual ou coletivamente, para fazer com que essas grandezas maravilhosas que transformam a vida de quem está em trevas alcance seus corações. Alcance e transforme os seus corações. Tem alguém na sua escola esperando você falar de Jesus para ele. Tem alguém no seu condomínio. Tem um colega de condomínio que joga bola contigo no condomínio, que está esperando você falar de Jesus para ele. Tem alguém lá na sua universidade. Tem. Você não faz ideia do que essa pessoa está passando em casa. Essa pessoa está vivendo um inferno na sua casa, e ela precisa que você
cheio do Espírito Santo, abra os seus lábios e fale da grandeza de Deus para o coração dela. E aí? Qual vai ser a nossa resposta? Bom, foram acusados até mesmo de estarem bêbados, diz o versículo 13, não é isso? Olha aí para a sua Bíblia. Foram acusados de estar bêbados. No entanto, um jovem, que já era um homem, mas um jovem homem, não vou arriscar dizer aqui quantos anos ele deveria ter nessa época, mas não era de avançada idade, se bem que estudos mostram que talvez ele fosse um dos mais velhos dos discípulos que Jesus havia escolhido, enfim, mas que ele tivesse 45 anos como eu, tinha muita vida pela frente ainda, era jovem, pá, bacana, devia ser tão bonito quanto. Ele se levanta, e aí ele se levanta, ele que para alguns estava bêbado, ele se levanta, ele prega o Evangelho. Não de uma maneira qualquer, não por esforço do seu próprio entendimento, e nem pela sua própria capacidade intelectual, porque se tinha alguém no grupo dos discípulos que não tinha nada de intelectual, era o Pedro, nada de intelectual. Pedro fora pescador, mas ele se levanta, e aí, cheio da presença do Espírito Santo, ele prega o primeiro sermão, ali, depois, da descida do Espírito, depois da ressurreição de Jesus, depois da assunção de Cristo Jesus ter voltado para os céus, ele abre a sua boca, ele começa a pregar, e depois de explicar e de explanar a palavra do Senhor, começando lá no Antigo Testamento, dizendo, olha, havia uma profecia bíblica de que o Espírito Santo, de que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e aí ele mostra, e ele fala a respeito de Cristo com poder e autoridade, não sua própria, mas do Senhor. E então diz o texto que, a partir do versículo 37, que só naquele dia 3.000 pessoas foram batizadas. Porque 3.000 pessoas, porque um homem cheio do Espírito Santo se levantou para pregar o Evangelho, 3.000 pessoas, 3.000 no único dia, renderam sua vida a Cristo, foram alcançadas pela graça e pelo poder de Jesus e foram batizadas. Então, não negligencie aquilo que Deus pode fazer através da tua vida. Não se considere um galileu qualquer. Talvez sejamos, talvez não. Talvez alguém aqui seja da grande cidade. Talvez alguém aqui seja de uma elite mais privilegiada. Bom, que Deus te use da mesma maneira, porque Ele usa também, amém? Mas independente disso, o desejo do meu coração ao trazer essa reflexão a vocês, eu disse ao Jota ali que eu não estenderia muito. O desejo do meu coração é que cada um de nós, que nasça no coração de cada um de nós, é que seja fortalecido, porque eu sei que já nasceu no coração de muitos de nós aqui, mas que seja ainda mais fortalecido o desejo de estarmos tão cheios do Espírito, tão cheios de Deus, tão cheios de Deus, tão cheios de Deus, que não tenhamos outra coisa a fazer, senão abrir os nossos lábios e deixar Deus nos usar para alcançar a vida de outras pessoas, para alcançar os nossos familiares, para com a unção do Espírito Santo auxiliar o familiar que está enfermo, que está em depressão, para levar para dentro de casa um ponto de equilíbrio. Talvez você espere dos seus pais que eles sejam, e essa deveria ser a ordem natural das coisas. Os pais proporcionam equilíbrio para os seus filhos, essa é a ordem natural. Mas vivemos num mundo caído e ordens naturais podem se inverter. E aí sabe o que vai acontecer? É você que Deus vai usar. É a você que o Espírito Santo está enchendo. Se não está enchendo eles ainda, está enchendo você, para que você então, com a graça de Deus, possa ser o ponto de equilíbrio da sua casa, possa ser, como eu pregava domingo de manhã,
lá na Praça Seca, para que você seja aquela lamparina acesa de Lucas capítulo 10, que é colocada sobre um móvel, porque a lamparina ou a lanterna, eu vou falar lanterna que todo mundo vai entender, porque alguns não sabem nem o que é uma lamparina, mas você não acende uma lanterna para colocar dentro de uma mochila. Você carrega a lanterna na mochila quando ela está desligada, mas se você precisa usar a lanterna, é para quê? É para iluminar o seu caminho. Então é assim. E aí você, como uma lanterna acesa e cheia de energia, ou como uma lamparina acesa, colocada sobre um móvel que ilumina toda a sala, é a você que Deus vai usar para tocar o coração de outras pessoas. Mas para isso, a gente tem que ser cheio desse Santo Espírito. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero fazer exatamente o que todos os irmãos que já vieram aqui fizeram: orar. Eu quero simplesmente fazer o que os irmãos já fizeram: orar e pedir que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Paulo disse a determinada igreja: olha, encha-se ainda mais, busque ainda mais. Busque ainda mais, se encha ainda mais desse Espírito. Não gaste tempo com as coisas desse mundo, não perca tempo com aquilo que é pura devassidão, mas encham-se do Espírito, se deixem ser transbordados pelo Espírito. Espírito do vivo Deus, lembra, Pedro, que eu te pedi? De olhos fechados e cabeça curvada, peça ao Senhor